sou o pastor Ricardo Guedes, da igreja Betel, em Carapicuíba, São Paulo. Esse é o nosso canal oficial, então se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilha para todas as pessoas, ative o sininho, tá certo? Vamos lá, vamos assistir o culto? Que a paz do Senhor seja com todos. Quem recebe, diga amém. Amém. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo de número 4. Você que está aí na sua casa, pegue a sua Bíblia. Você tem ela no seu smartphone, ligue ela então. Vamos acompanhar, é culto ao Senhor aí. É muito mais difícil cultuar em casa, né, do que estar na igreja como nós estamos aqui. Nos alimenta muito, mas não é igual estar na casa do Pai. Filipenses capítulo 4, versos 6 ao 7 diz assim. Quantos puderam achar, diga amém. Amém. Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Pode sentar, fecha seus olhos. Deus, por favor, fala conosco por intermédio da Tua palavra e da Tua voz. Assim como a Tua palavra foi pregada pela manhã, e agora estamos aqui à noite para orar, para ouvir a Tua voz, para Te adorar, meu Deus. Fala, porque precisamos ouvir o Senhor em nome de Jesus. Amém. E quem crê comigo, diga amém, Jesus. Irmãos, ouça com bastante atenção essa palavra. Quando nós abrimos aqui em Filipenses capítulo 4, os dois versículos que lemos, e um deles falando de oração, que em tudo sejam conhecidas as nossas petições, as nossas súplicas e as nossas orações diante de Deus. E nós vamos falar exatamente isso, do poder da oração. Mas uma pergunta que eu quero fazer para você: você já se sentiu imobilizado em alguma situação? Você já se sentiu imobilizado em alguma circunstância? E esse sentimento é uma sensação terrível quando a gente está imobilizado, amarrado, não é, encarcerado, enfim. É uma sensação terrível de impotência diante dos problemas que nós não conseguimos resolver. Se sentir imobilizado é se sentir impotente perante a circunstância, a situação que nós não conseguimos dar uma solução. Mas uma coisa eu quero aprender aqui com Deus, diante de uma história: ninguém pode imobilizar uma oração. Ninguém pode imobilizar uma oração. A oração, ela é uma necessidade de quem quer se relacionar com Deus. A oração, ela nunca pode ser um dever. Olha, eu preciso orar hoje para mim cumprir o meu dever. A oração, ela precisa ser, ela precisa ser uma necessidade de quem quer andar com Deus. A oração é um momento de intimidade, quem quer caminhar com o Senhor, e não é apenas um ato religioso. Quando nós oramos, a nossa oração ela é capaz de derrubar, escute bem, a nossa oração ela é capaz de derrubar as barreiras que nos impedem de conquistar, das nossas conquistas.
E por isso precisamos entender e saber o poder que tem a oração da igreja, o poder que tem a oração de uma pessoa, a oração de um homem, a oração de uma mulher. Muito bem, diante disso eu quero te levar a uma história do texto sagrado, da Bíblia Sagrada, que está descrita em Atos, capítulo de número 12, não precisa abrir por enquanto, já já vamos localizar, mas o texto vai nos ensinar que tudo já está aqui preparado, todas as coisas estão preparadas contra o apóstolo Pedro, contra a vida do discípulo de Jesus. Todas as coisas estão preparadas para que a morte dele aconteça, e parecia ser uma coisa certa que iria acontecer. Herodes o prende agora, e quando Herodes o prende, logo coloca 4 quaternos de soldados, 16 soldados, para que pudesse guardar o discípulo do Messias, o discípulo de Jesus, o discípulo daquele que era chamado de Nazareno. Olha, o que aconteceu com Jesus lá atrás, talvez sumiram com o corpo, talvez roubaram o corpo, porque muitos não acreditavam que ele ressuscitou. Então, para que não aconteça a mesma coisa com o discípulo de Jesus, coloca logo 4 quaternos de soldados, 16 soldados, para guardar, para proteger a vida de Pedro, encarcerado em uma prisão. E olha, logo no dia seguinte, ele iria apresentar diante do povo, iria tirar a sua própria vida. Pedro está dormindo agora diante daquela prisão, e talvez Pedro já tinha até aceitado: bom, se chegou o meu momento, eu vou morrer com o Senhor, eu vou morrer glorificando o meu Jesus. Jamais, porque já tinha passado o tempo de negação lá atrás, jamais vou negar o meu Senhor por mais uma vez. E aí diz a palavra que Jesus já estava morto e ressurreto, mas muitos não acreditavam nisso. A Bíblia vai nos ensinar que Estevão já tinha sido apedrejado até então, diz o texto e a palavra de Deus, e que Tiago, irmão de João, já tinha sido degolado, já tinha sido morto à espada, e isso alegrara muito as pessoas que não criam em Deus, que não criam em Jesus como Messias. Isso alegrava a multidão. E agora, por questões políticas, Herodes olha para todo aquele cenário, e Pedro, que era um homem muito importante para a igreja primitiva na época, um grande líder para a igreja primitiva na época, Herodes então intenta matar, para que a sua fama possa ainda ser maior e ele possa continuar governando aquele lugar, ele possa continuar no poder daquele lugar. Então olha, vamos alegrar o povo com esta cena, e ele tem a intenção, ele tem o poder nas suas mãos como homem, ele tem autoridade como ser humano, de tirar a vida de Pedro agora, que está preso e que está esperando apenas a sua morte. Mas em contrapartida, a palavra vai nos ensinar que mesmo que Herodes tinha poder para fazer isso, não era o plano de Deus. Enquanto Herodes tramava, a Bíblia vai falar que a igreja, ela intercedia, ela orava constantemente pelo seu líder. Vamos ler esse texto, Atos capítulo de número 12, na palavra de Deus, versículo 1 diz assim o texto, Atos 12, 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asnos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados,
ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz naquela prisão, e tocando Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a sua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, glória a Deus. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Então entendemos na história, na palavra de Deus, que Pedro está preso, encarcerado. Herodes queria matá-lo, a igreja orava constantemente pelo discípulo, e o Senhor agora tinha planos diferentes para Pedro, ouvindo a oração da igreja, ouvindo a oração do povo, ouvindo a oração das pessoas. Aí a Bíblia fala que o anjo entra naquela prisão, traz uma grande luz naquele lugar, fala para Pedro, acorda Pedro que está dormindo. Consegue entender a paz? A paz que nós acabamos de ler, que excede todo entendimento, estará sobre nós se acreditarmos em Deus. Porque qual ser humano normal queria dormir sabendo que no dia seguinte iria ser morto? Pedro está dormindo, descansando, em paz, porque a paz que excede todo entendimento está sobre a vida dele. E aí Pedro dormindo agora é acordado pelo anjo. O anjo diz para ele: olha, levanta-te depressa, se prepara. Quando ele se levanta, as cadeias caem das suas mãos, os soldados estão apagados. O anjo abre a porta da prisão, ele sai, ele continua caminhando até as portas de ferro. As portas de ferro que dá para a cidade se abrem milagrosamente, e Pedro é liberto dos planos de Herodes, e caminha então Pedro em direção da igreja. Quando eu olho para essa libertação, quando eu olho para a libertação que Deus deu no último momento, porque no dia seguinte Pedro seria apresentado ao povo e seria morto, como Tiago também foi, e agora no último momento, no último instante, no limite da sua vida, o Senhor resolve entrar com providência na vida dele. O anjo chega lá e leva ele para fora da cidade, ou melhor, para a porta da cidade, até que ele caminhe então em direção da igreja, em direção aonde os irmãos estão reunidos e orando e clamando pela vida dele. Irmãos, nós vamos falar do poder da oração e como a oração ela é capaz de abrir portas. O poder da oração é o tema da nossa mensagem, e eu quero dizer que com essa experiência de Pedro, aprendemos que a oração, ela abre portas. Fala comigo, a oração, bem forte, vai, a oração, ela abre portas. Ouça com bastante atenção e creia comigo, por favor, nesta noite. Você que está aí na sua casa, também repita exatamente isso. A oração, ela abre portas que estão trancadas. A oração que abre portas, nós vamos falar disso. Qual é a oração que abre portas? Qual é a oração que vai fazer essas portas serem abertas? Até porque na nossa vida nós vamos precisar, em momentos que Deus ele age, que Deus ele abra portas como abriu para Pedro. Porque nós vamos precisar de socorro, nós vamos precisar das mãos de Deus. Estamos vivendo um tempo difícil na nossa nação, tempo de pandemia, tempo que muitas pessoas estão perdendo seus trabalhos, tempos em que muitos lares estão em crise financeira, estão em crises sociais, não é? Tempo em que muitas pessoas estão enfermas, doentes, talvez apavoradas, mas a igreja ela não pode sair do seu papel. A oração que abre portas precisa vir da igreja de Cristo para a glória de Deus. A igreja ela precisa se levantar,
A igreja ela precisa se colocar de pé e poder orar e clamar ao Senhor. A oração que abre portas é uma oração persistente. É uma oração persistente. O verso 5 de Atos 12 diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Contínua oração por ele a Deus. A igreja, ela não pode parar de orar. Nós estamos orando desde o início dessa pandemia e nós precisamos continuar clamando a Deus, porque a oração que abre portas é uma oração que persiste. A oração que abre portas é uma oração que prevalece diante dos problemas, que prevalece diante das dificuldades. É uma oração que prevalece perante toda circunstância. Então essa oração é uma oração persistente. A igreja, ela orava sem cessar. A igreja, ela clamava sem cessar. A igreja, olha só, não está acreditando agora no que está acontecendo. Ela não está nem aí para as notícias da época, porque talvez as notícias eram essa: Pedro vai morrer. Olha, Tiago morreu, agora é a vez de Pedro. Mas a igreja não está ligada às notícias da época. A igreja está orando, clamando, dizendo: Deus, os planos são dos homens, mas a resposta vem da sua boca. Olha, nós podemos fazer os planos, mas a resposta vem do Senhor, para a glória do nosso Deus. Irmãos, entenda, a igreja, ela orava, e quando Jesus, ele está para ensinar agora a respeito da oração para as pessoas, ele vai contar uma parábola. Lucas capítulo 18, nós já vamos retornar aqui em Atos, mas Lucas capítulo 18, Jesus vai contar a respeito de uma parábola de oração, ensinar a respeito de oração. E olha só o que vai acontecer. Lucas capítulo 18 verso 1 diz: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Repete assim, ó: sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olha a parábola que Jesus vai contar para ensinar a respeito de uma oração que persiste. E aí o mestre vai dar início à parábola e à história. Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia essa viúva me molesta. Hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me importunes muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Olha a parábola do mestre. Havia um injusto juiz numa cidade, e uma mulher que vinha todas as vezes pedir, todas as vezes apresentar a sua causa, dia após dia. Olha, havia uma mulher agora persistente no seu pedido, e o injusto juiz disse: eu não temo a Deus e nem aos homens, mas para que essa mulher não me importune mais, eu vou fazer-lhe justiça. Aí o mestre fala: ouvi o que diz o injusto juiz. E ele continua assim, ó: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. E o mestre termina: digo-vos depressa que fará justiça. E ele termina essa parábola com uma pergunta, e essa pergunta entra dentro da minha alma como uma flecha: quando porém vier o Filho do Homem,
porventura achará fé na terra? Jesus fala de oração, do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Fala da parábola e termina com uma pergunta intrigante: mas quando o Filho do Homem vier, quando o Filho do Homem voltar, quando o Filho do Homem aparecer nas nuvens, porventura esse Filho do Homem vai achar fé na terra? Olhando para os dias que nós estamos vivendo, todo esse caos, toda essa pandemia, trouxe muitas pessoas para perto de Jesus, muitas pessoas ligadas, sabe, talvez pelo medo, talvez por tantos motivos, mas pessoas que querem se voltar a Deus, mas em contrapartida, e nós estamos orando muito por isso aqui na igreja, para que ninguém se perca. Em contrapartida, quantas pessoas não estão se afastando de Deus? Em contrapartida, quantas pessoas estão se acostumando a ficar longe da presença de Deus, se acostumando a ficar longe da igreja? Quantas pessoas estão se acostumando, não é, a tirar da sua rotina, da sua agenda, o compromisso que ele tinha com Deus? Aí Jesus faz uma pergunta que é para todos nós pensarmos, que é para todos nós avaliarmos a nossa vida nessa pandemia, avaliar a nossa vida nessa quarentena. E olha a pergunta que ele faz: porventura, quando o Filho do Homem vier, ele achará a fé na terra? Será que ele vai achar a gente crendo, confiando, orando insistentemente, orando persistentemente, para que a nossa dependência seja totalmente dele? Olha a pergunta que ele termina aqui, e eu quero que você responda para si mesmo, como você que está aí na sua casa, eu quero que você responda para si mesmo, se essa pandemia, se essa quarentena está te levando para mais perto de Jesus e do Evangelho e da Palavra, ou isso está te distanciando, te deixando longe da presença de Deus. A oração que abre portas é uma oração persistente, é uma oração que persiste. A oração que abre portas é uma oração feita de acordo à vontade de Deus. A oração que abre portas é uma oração persistente, e é uma oração feita de acordo à vontade de Deus. E quando olhamos para a palavra, como conhecemos a vontade de Deus, pastor? Só podemos conhecer a vontade de Deus através da Bíblia, através da palavra, através do Evangelho, através dos ensinamentos de Cristo. Só podemos conhecer a vontade de Deus através da oração, porque a oração vai nos moldar no cristão que o Senhor espera de nós. E a oração que Ele não responde, muitas vezes a oração que Deus não nos responde, escute e guarde isso. Talvez você tenha algumas orações que Deus ainda não respondeu, talvez não seja o tempo, mas talvez Deus não vai te responder, para te proteger e te guardar de você mesmo, para te proteger e te guardar das suas próprias vontades. Mas voltando para a oração que abre portas, e essa oração ela precisa ser de acordo à vontade de Deus. Como devo orar? Tiago capítulo 1 verso 5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Ouça com atenção, nós devemos orar pedindo sabedoria a Deus.
sabedoria para lidar com cada situação, sabedoria para falar: Deus, o que faço agora? Deus, como devo me proceder? Como devo agir? Como devo responder? Pedir sabedoria, e sabedoria está de acordo com a palavra de Deus. A igreja precisa ser uma igreja sábia e não uma igreja tola, não uma igreja sem sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria diante da presença de Deus para enfrentar tudo e todas as coisas que nós precisamos enfrentar nesse mundo. Olha o que a palavra fala: se algum de vocês tem falta, peça, ore, clame por isso a Deus, por sabedoria que dá livremente a todos que o clamam e a todos que o pedem. Uma oração que abre portas é uma oração de acordo à vontade de Deus. E para você que está orando por provisão, quanta gente perdendo seus trabalhos, seus empregos, perdendo a sua renda, onde sustenta a sua casa e sua família. Pessoas estão entrando em colapso, pessoas estão entrando em desespero, e a igreja ela precisa orar e orar por provisão. Jesus, quando ele ensina uma oração, e a oração do Pai Nosso, ele fala assim: olha a oração que eu estou ensinando a vocês: dai-nos o pão nosso de cada dia hoje. Jesus, ele ensina a gente a orar a Deus, pedindo: Senhor, traga provisão na nossa vida, dá o pão nosso de cada dia aqui hoje, meu Pai. A nossa dependência é tua, a nossa dependência é do Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele entende agora isso, ele começa a ensinar, e ele começa a pregar, e ele começa a dizer para todas as pessoas: olha, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória, porque ele é poderoso para isso. Pedir provisão é estar debaixo da vontade de Deus. Pedir proteção, na mesma oração do Pai Nosso, Jesus ensina: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pedir proteção é estar debaixo da vontade de Deus. Somos seres humanos como qualquer outro, mesmo sendo cristãos e cheios de fé. Estamos sujeitos a esse vírus, mas qual é o papel da igreja? Nós vamos levantar a nossa oração, nós vamos falar: Senhor, que essa praga cesse, que essa praga caia por terra. Meu Deus, que cada família, que cada lar, que cada filho, que cada criança, que cada pai, que cada avô, que cada avó da nossa casa, da nossa família, sejam protegidos pelo teu sangue, que esse vírus maldito caia por terra, pelo poder da oração, porque nós cremos que o Senhor é poderoso para proteger o seu povo para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Estamos sujeitos? Estamos. Claro que precisamos vigiar, tomar todos os cuidados, porque a Bíblia diz: se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Mas até aqueles que se guardam estão sujeitos. Precisamos estar prevenidos, mas precisamos orar e crer em Deus, e acreditar em Deus, pedindo proteção para Ele. Pastor, e se acontecer comigo? Irmão, se Deus quiser que nós vamos agora, seja por coronavírus ou não, a igreja precisa estar preparada para se encontrar com o seu noivo. Não é a minha hora, não é o meu tempo e nem o seu tempo, mas é o tempo dele, e temos fé para acreditar que o tempo dele é melhor do que o nosso tempo. Em nome de Jesus. Em último lugar, a oração que abre portas
é uma oração que intercede pelos dirigentes, que intercede por aqueles que têm autoridade. Em 1 Timóteo capítulo 2, está escrito assim, e vamos orar. Olha só, 1 Timóteo, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 3 diz: admoesto-te, ou ensino, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. O dever da igreja é orar pelo nosso presidente, que infelizmente governa um país corrupto. O dever da igreja é orar pelos nossos governadores, prefeitos e por todos aqueles que estão em eminência, para que o juízo de Deus, para que a sabedoria de Deus possa estar sobre ele, para que nós, segundo o texto, possamos ter uma vida quieta e sossegada. A oração, ela abre portas, como fez com Pedro. Talvez você que está me assistindo está no limite. Talvez você que está aqui está no limite. Mas vamos trazer a memória. Vai sair vídeo novo essa semana, eu falei exatamente isso. Quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Vamos trazer a memória que a oração, ela abre portas que estão trancadas e fechadas. Que a oração, ela derruba obstáculos e mais obstáculos. Que a oração abre as portas que estão trancadas para a glória de Deus. Amém? Fica de pé no seu lugar. Feche os seus olhos, você que está aqui. Você que está aí na sua casa, entre comigo na presença de Deus também. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, Deus de nossas vidas, Deus de nossas almas, nós convocamos a família Betel para estarmos aqui hoje na tua casa e na tua presença, como Josafá fez naquele dia, aonde ele não via uma saída, aonde ele não enxergava absolutamente nada, e ele reúne o seu povo no templo, e ele lembra o Senhor. Todas as vezes que nos reunirmos aqui e orarmos, todas as vezes que a peste, a fome, as guerras e tantas outras coisas vir sobre nós, oraremos ao Senhor, e tu nos ouvirás e livrarás. Meu Deus, nós estamos invocando ao Senhor, para que o seu sangue carmesim, meu Pai, esteja sobre toda a família Betel, sobre todas as pessoas. Ah, Deus, estamos orando para que essa praga, para que esse mal, para que esse vírus maldito caia por terra de todos, e que o teu sangue precioso e poderoso esteja sobre a tua igreja, esteja sobre o teu povo, esteja sobre a nossa nação. Ah, meu Pai, nós oramos de sabedoria
para esse marido, para essa esposa, para este filho, para esse pai, para essa mãe. Dê sabedoria, meu Pai, para esse cristão, para esse homem de Deus, para essa mulher de Deus. Dê sabedoria, meu Pai, porque se alguém tem falta dela, que a peça, que a clame. E eu convido você a orar comigo agora, ao mesmo Deus que Josafá orou, orar e clamar por esse Deus agora. Ah, meu Pai, se alguma mesa tem falta de provisão, traga a tua provisão, porque a tua palavra diz: dai-nos hoje o pão de cada dia. Coloca, meu Deus, o pão em cima da mesa desta pessoa. Ah, meu Pai, não vai faltar, mesmo em tempo difícil, não vai faltar, em nome de Jesus. Ah, Senhor dos céus e da terra, traga a tua proteção, traga, Senhor, porque a tua palavra também diz para nós: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, livra a família, o lar, a casa. Livra, Senhor, os nossos papais, aqueles que estão mais avançados em idade. Livra, Senhor, os nossos avós, para aqueles que ainda têm. Cobre com teu sangue, Deus. Por favor, traga a tua proteção, traga a tua proteção, ó Santo de Israel, em nome de Jesus, nós clamamos, meu Pai. Senhor, dê juízo e sabedoria ao nosso presidente. Ah, meu Deus, ele tem que enfrentar tanta corrupção e tantas coisas, porque não é nada fácil a política no nosso país. Dê sabedoria, meu Pai, para os governadores, para o governador de São Paulo. Coloca o seu juízo sobre a mente dele, sobre o coração dele, para que ele tome as melhores decisões, para que eles sejam iluminados pelo Senhor. Senhor, sobre os prefeitos de cada cidade, da nossa cidade aqui de Carapicuíba, visita, dando sabedoria, discernimento, juízo ao seu coração, para que ele tome a melhor decisão e a melhor atitude, para que o povo, para que as pessoas, para que a nação tenha uma vida quieta e sossegada. Deus, por favor, ah, Senhor, a pergunta que o Senhor fez: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Nós queremos estar aqui cheios de fé, crendo, meu Pai, crendo, meu Deus, que o Senhor é Deus acima de todas as coisas, e que teu nome será glorificado entre as nações, para a glória do Senhor. Ah, levante as suas mãos aos céus agora, e levantando as suas mãos aos céus, creia em Deus comigo, creia nele comigo agora. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Glorifique a ele aí na sua casa, glorifique ele aqui na igreja. Oh glória a Deus, a ele a honra, a ele a majestade, a ele o louvor, a ele a adoração, a ele o nosso melhor, Deus poderoso e maravilhoso. Nós abençoamos, meu Pai, a nossa nação, abençoamos o nosso povo, Pai, abençoamos a nossa cidade, o nosso país, o nosso estado, em nome de Jesus, crendo que o teu socorro, que as suas mãos, crendo que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Para a glória de Deus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus.